Bom, a gravação já iniciou, eu vou compartilhar minha tela. Vocês já estão enxergando a minha tela? Positivo. Todos me escutam bem? Sim, professor. Sim, senhor. Tudo bem. Bom, a gente hoje, né, está continuando o tópico sobre estabilidade de sistemas dinâmicos. Na aula passada a gente falou, né, do critério, a gente introduziu, né, a parte de estabilidade, falando dos conceitos básicos, noções básicas, e vimos o conceito de biboestabilidade, né, ou estabilidade entrada-saída, tá? Isso foi o tema de discussão da aula passada. E na aula passada, no finalzinho, né, eu cheguei a falar rapidamente, né, sobre o que seria a aula de hoje, né? Mas aí, motivando o assunto, né? Falando, né, de como é que a gente vai estudar a estabilidade, né, daqui para frente, tá? Então, só dando uma passada rapidamente no que eu falei no final da aula, final da aula passada, é que quando a gente representa os sistemas, né, naquelas três formas que a gente estudou, ou por equação diferencial, ou por espaço de estados, né, que é o matricial, ou por função de transferência, que é um domínio de Laplace, a gente sempre chega à conclusão, né, que no final das contas, lá quando a gente faz o desenvolvimento, a gente sempre chega num polinômio, né, que em geral é chamado de polinômio característico, né, ou polinômio dos polos, né, ou polinômio das raízes características da equação, né. Esse nome polinômio característico, ele é o mais geral, né? Porque aí não independe do tipo de representação. Então, quando, por exemplo, você resolve uma EDO, você sempre consegue lá, né, achar um polinômio análogo à equação diferencial, e aí você encontra maneiras de resolver e achar parte da solução, né? No espaço de estados também, e na função de transferência quando você olha para o polinômio do denominador lá da função de Laplace, né? Então, em qualquer uma dessas representações, sempre aparece um polinômio na história, né? Que é um polinômio que você usa para calcular e fazer análise. Então, na verdade, né, o que a gente precisa de um método, né, para avaliar a estabilidade de polinômios, né? Conhecer um método, né? O método mais simples é você igualar o polinômio a zero e achar as raízes. E aí, pelo sinal, né, da parte real das raízes, você chega à conclusão que o sistema é estável, tá? Então, a estabilidade de sistemas lineares, uma vez que você tenha, que você tenha em mãos, né, ou que você conheça as raízes características do teu sistema, basta você olhar para a parte real, para o sinal dela, né? Se for um sinal negativo, ótimo, né? O sistema significa que esse sinal negativo está gerando exponenciais decrescentes, tá? E exponenciais decrescentes são funções estáveis, tá? Quando esse expoente é positivo, né, que é exatamente igual ao sinal da raiz, né, do polinômio característico, essas raízes com parte real positiva, elas vão gerar, né, no tempo, vão gerar funções exponenciais com expoente positivo. Essas funções, elas são divergentes, né? Elas escapam, né? Elas vão para infinito à medida que o tempo cresce. Então, essas raízes não são de nosso interesse na análise de estabilidade, né? Então, na análise de estabilidade, assim também como a gente vai ver na parte de síntese de controladores, nós estamos interessados, né, em analisar
e obter um sistema que, no final das contas, né, ele tem um polinômio característico e as raízes desse polinômio característico tem que ter parte real negativa. A raiz até pode ser complexa, mas a parte real tem que ser negativa. E por quê? Porque a gente sabe, né, lá de sinais e sistemas, né, que quando a parte real é negativa, ou a gente vai ter aquelas exponenciais decrescentes puras, né, simplesmente elas, ou quando for raiz complexa, pode ter senos e cossenos subamortecidos, ou seja, que tem como amplitude uma exponencial decrescente, né? Então, termos que são subamortecidos, né, que você começa com uma amplitude e depois vai diminuindo, e esses comportamentos são típicos de sistemas que têm raízes, né, complexas com parte real negativa, né? Parte real negativa indica que a amplitude do seno ou do cosseno ela vai reduzindo à medida que o tempo passa, tá? Se a parte real for positiva, aí já era. Aí essas amplitudes, ao invés de diminuir, vão aumentar cada vez mais até estabilizar, né? Tá certo? Então, a parte real das raízes é o que dita a estabilidade do sistema. Dita se as soluções serão convergentes, né? Vão ficar estacionárias, né? Ou vão divergir, tá certo? Então, para evitar de toda hora a gente calcular essa resposta no tempo para analisar a estabilidade, a gente se concentra, então, a analisar o sinal das raízes do polinômio característico, seja o sistema representado no formato de Laplace, né, no domínio da frequência, ou seja o sistema representado por espaço de estados, ou seja o sistema representado por EDO também, né? Qualquer uma dessas três representações, o que a gente vai analisar é sempre o polinômio característico, tá? Entenderam essa parte? Então, a gente precisa de um critério, de um algoritmo, né? Se a gente conhecer um algoritmo, né, para fazer a análise desses polinômios, bom, então a gente consegue falar, estudar, analisar a estabilidade desses sistemas, né? Uma forma, né, que eu já acabei de falar para vocês no início desse papo aqui, exatamente essa. Você pega o polinômio igual a zero e acha as raízes. E olha lá para os sinais. E dá o parecer, né? Faz a conclusão acerca da estabilidade, tá? O grande problema desse método, vamos dizer assim, mais simples e direto, é exatamente a forma fechada para você resolver o problema de achar raízes quando o polinômio tem ordem maior que 3, né? Igual ou maior que 3, tá? Para polinômios de primeira e segunda ordem é até fácil achar raiz, né? Tá certo? Mas para ordem 3, ordem 4, as contas elas não são muito simples, tá? Em geral, a gente sempre precisa também, se você tiver auxílio do computador, você até usa, porque é difícil fazer analiticamente e achar a solução, né? Mas existe na literatura alguns autores, né, pesquisadores, que já fizeram estudos sobre isso e desenvolveram métodos para dizer se um polinômio é estável ou não, né? Sem precisar calcular as raízes, tá certo? Porque para calcular as raízes ela é um método mais extenso, né, demorado e é bem mais difícil, né? Então, esse critério, o algoritmo, é chamado de critério de Raouf, né? Ou algoritmo de Raouf, que está escrito aí nesse slide número 2, tá? O Raouf ele desenvolveu uma técnica, né? Que é, na verdade, uma técnica baseada em matrizes e determinantes, onde você organiza essas matrizes, né? Pegando os coeficientes do polinômio, vai arrumando lá na matriz, né? E aí você aplica lá um conceito de determinantes e diz, né? Você consegue analisar a estabilidade do teu polinômio. O critério, esse critério que a gente vai começar a estudar hoje, ele não tem o poder de calcular as raízes, ele não calcula as raízes. Ele tem só o poder de dizer quantas raízes tem parte real positiva, que são as instáveis, né?
que são as indesejáveis, tá certo? Então, eu não calculo as raízes, eu digo quantas são indesejáveis. Se a gente não tiver nenhuma indesejável, significa que o nosso sistema é estável, né? Mas se houver uma, apenas uma, que seja indesejável, né, ou instável, aí nosso sistema vai ser instável, aí não tem jeito, tá? Então, o que o método entrega para a gente, né, quando a gente desenvolve até o final, o que ele dá como resposta? A resposta dele é exatamente o número de raízes indesejáveis ou instáveis, tá? E aí você vê isso através de um método que é um método tipo tabela, né, tipo matriz, onde você faz alguns cálculos e depois você analisa lá determinada situação, né? Tá certo? Que inclusive é visual a análise, né? Então, primeiro tem um cálculo matemático para você organizar a tabela, né? Depois da tabela pronta, você vai fazer uma observação e dizer, agora eu vou calcular o número de raiz, tá? Aqui, o mais difícil do método, né, na minha opinião, nem tem, né? Só calcular as fórmulas, né? Que ninguém também precisa decorar, tá certo? A maneira de você montar a tabela, né? É uma receita, né, de bolo, é uma receita, uma coisa simples, né? A forma de calcular os elementos também é uma receita, uma fórmula. Você vai calculando um por um, e quando completar, tem um algoritmo no final, né? Quando você completar a tabela, você vai observar lá alguma característica dela e dar a resposta. Então, na verdade, o método todo é uma receita, né? A gente vai ver aqui passo a passo, ninguém precisa decorar, né? Bom, mas como todo método, né, que se preza, tem umas exceções, né? Tá certo? Então, esse método de Ralph, ele tem duas exceções, né? Que até eu vou tentar ver uma delas aqui ainda hoje, né? Que essas exceções, né, elas ocorrem exatamente porque, como você efetua cálculos, né, para preencher o restante da tabela, podem acontecer situações onde vão ser geradas inconsistências matemáticas, né? E aí não tem como você prosseguir, né? Enquanto você não resolver aquelas inconsistências matemáticas, tá? Então, na verdade, essas exceções, né, ao método principal, é exatamente quando acontecem esses tipos de inconsistências matemáticas, que são apenas de dois tipos, tá? Eu vou comentar com vocês mais à frente. Tá todo mundo me escutando bem? Positivo, professor. Ok, vamos continuar. Então, esse nosso bate-papo inicial está resumido aí nesse slide número 3, né? Onde vocês podem ver aí que em cada tipo de representação, que são essas aqui, ó, EDO, espaço de estados, função de transferência, em qualquer uma dessas representações sempre há a figura de um polinômio, né? Na EDO é o chamado polinômio análogo, no espaço de estados é o polinômio característico, e na função de transferência é o polinômio do denominador. Todos esses três polinômios, pessoal, são nomes diferentes, mas é a mesma coisa, tá? É a mesma entidade, tá? É porque quando você está numa determinada representação, você dá um nome. Quando você está numa outra, você dá um outro nome. Mas, na verdade, a entidade que surge é sempre a mesma, né? Para essas três representações, exatamente porque elas são equivalentes, né? Uma é equivalente da outra, só que elas são representações diferentes, mas elas representam o mesmo sistema, né? Logo, esses polinômios não poderiam ser diferentes. Eles têm nomes diferentes, mas eles são, vamos dizer assim, intrinsecamente iguais, né? São idênticos, são os mesmos, tá? E aí a nossa grande preocupação é analisar as raízes, né? Ou mais particularmente os sinais delas, né? Tá? Aqui também já tinha adiantado, né? Esse slide número 4 explica o porquê da gente ficar prestando atenção no sinal da parte real das raízes. Então, tá aí a explicação nesse slide 4, representando, né? Porque, veja, a raiz, né?
do polinômio característica, que está representado por essas duas frações parciais aqui, né? Exatamente porque a raiz, né, dos fatores, que na verdade é a raiz do polinômio também, né? Ela aparece lá no expoente das exponenciais. Aqui, ó, a raiz é -5, aparece aqui, ó. Outra aqui, a raiz é -3, aparece aqui. E essa solução aqui no tempo, né? Ela é estável, porque ela converge para zero, ela não escapa, né? A amplitude vai sempre reduzindo, reduzindo até chegar a zero, né? E de onde que veio essa solução aqui? Veio desse Laplace inverso. E de onde que veio isso daqui? Veio, provavelmente, de uma função de transferência, né? Que a gente separou em frações parciais para poder achar a solução, né? Então, exatamente, olha, se isso aqui é o expoente negativo, essa solução aqui vai ser convergente, né? Se for um expoente positivo, isso aqui vai escapar para infinito, né? E por isso fica instável, tá? Então, ao analisar a estabilidade de sistemas lineares e invariantes no tempo, a gente sempre vai olhar para a parte real, né, das raízes, para verificar se elas são negativas, que o negativo é o que a gente deseja, tá? Para a estabilidade. Entenderam? Nesse slide número 5, é aquela questão, né, que eu falei aí agora há pouco, sobre achar a solução para polinômios de ordem maior ou igual a 3, né? Solução analítica, né? Dá para fazer, né? Sempre dá para fazer, mas é muito complicado, porque aí vai gerar sistemas aí de ordens grandes, por exemplo, sistemas de ordem 3, né? Sistema de equações, eu quero dizer. Ordem 3, ordem 4, né? E aí não são coisas assim muito simples de resolver analiticamente, né? Bom, se tiver um programa de simulação matemática, aí é fácil. Você coloca o polinômio lá e ela te dá a resposta em frações de segundos, né? Mas para resolver analiticamente é mais complicado. Então aí, de fato, surgiu, né, esse critério de Ralph, né? Que ele ajuda a exatamente determinar o número de raízes indesejáveis. A partir de um cálculo, né, de um algoritmo, que usa os coeficientes do polinômio. Todos os coeficientes, tá? Bom, mas não é só isso. Além dos coeficientes, tem que fazer umas contas aqui para gerar os elementos que estão faltando, né, nas linhas e nas colunas. Aí sim, quando você completa toda a tabela, você volta lá e faz a análise a partir lá do algoritmo que o Ralph demonstrou que funciona, né, para esses sistemas, tá? Então, como é que é esse algoritmo, pessoal? Como é que é o método em si, né? Eu vou falar aqui em termos gerais, nesses slides, e daqui a pouquinho a gente vai fazer um exemplo onde eu vou explicar para vocês passo a passo, inclusive as fórmulas também que ninguém precisa decorar, mas vão ficar aí nos slides para vocês poderem estudar, tá? Então, quais são as etapas desse algoritmo, né? Então, a primeira coisa, pessoal, é aqui, ó, na vertical, eu escrevo todas as potências de S, né, associadas ao polinômio, começando da maior para a menor, né? Ou seja, da ordem n aqui é um número genérico, né? Até a ordem 0, que é o termo independente. Então, eu escrevo aqui do lado esquerdo, né, em forma de coluna, todas as potências em S. Então, se for um polinômio de terceira ordem, né, o n vai ser 3, então vai ser 3, 2, 1, né, e 0. Então, vai ter 4 linhas aí, 3, 2, 1 e 0, 4 linhas, tá certo? E as colunas vão ser preenchidas com os coeficientes. Aí o número de colunas dependerá do número de coeficientes, tá? E um detalhe importantíssimo, os coeficientes do polinômio, que são coisas que serão dadas, elas vão ser usadas para preencher apenas as duas primeiras linhas da matriz, da tabela, tá? Então, as duas primeiras linhas da tabela do Ralph serão preenchidas com esses coeficientes do polinômio, tá? E de que forma, pessoal? No formato de zigue-zague, olha só. Então, aqui, o primeiro aqui, ó, é o primeiro coeficiente
embaixo é o segundo, aí depois em cima é o terceiro, embaixo é o quarto, depois em cima é o quinto, embaixo é o sexto, tá? Então começa aqui no primeiro, preenche o de baixo, depois zigue-zague aqui, ó, volta para cima de novo. Depois vai para baixo, vai para cima, para baixo. Então é assim que é preenchido, as duas primeiras linhas são preenchidas dessa forma, né? Então dá para notar que em cima aqui, ó, você preenche o primeiro coeficiente, pula um e bota o outro. Pula um e coloca o outro, né? Embaixo também, né? Colocou o segundo, pula um, coloca o outro. Pula um, vai colocando o outro. Então, os coeficientes da linha de cima são alternados e os da segunda linha também. Só que esses aqui acompanham o primeiro, né? E essa linha aqui acompanha o segundo. É o segundo, o quarto, né? E assim vai. E aqui é o primeiro, terceiro e assim vai, tá certo? Sempre começando por esse daqui. E os elementos das demais linhas, né? Da terceira em diante, eles serão calculados, tá? Tem uma fórmula, né? Que a gente calcula, e a gente também tem que olhar aqui para a tabela para calcular os elementos, faço a conta e substituo o valor. Depois, faço a conta desse aqui, substituo o valor. Depois vou passando para baixo, faço a conta, substituo o valor, tá? A gente daqui a pouquinho vai ver um exemplo, né? Então, monto a tabela e preencho as duas primeiras linhas com os coeficientes do polinômio. E os outros elementos? Eu vou calcular até completar toda a tabela, tá? E depois que completar a tabela, depois que toda a tabela estiver completa, né? Essa tabela aqui, pessoal, ela vai sendo preenchida na forma triangular, tá? Triangular em que sentido, né? Que vai afunilando aqui, ó, para a primeira coluna. Então, a primeira coluna vai ser toda preenchida, né? A segunda coluna nem toda, a terceira coluna menos ainda, e assim vai, tá? Então, ela tem no final a forma de triângulo, né? Então, esse lado aqui, depois a diagonal aqui, ó. Ele tem um formato triangular. Então, nem todos os elementos serão preenchidos, tá? Só os que estão aqui perto da primeira coluna, tá? Então, na primeira coluna, quando tiver todo preenchida, eu vou separar a primeira coluna e vou verificar, pessoal, quantas mudanças de sinal eu tenho na primeira coluna, sempre começando pelo primeiro termo aqui de cima, né? Aí é fácil, eu vejo se eles são positivos ou negativos, ou se existe alternância, né? Se houver alternância de sinal, eu tenho que considerar cada alternância como sendo uma troca, tá? Então, por exemplo, se eu tiver o positivo e o negativo, depois o positivo, eu tenho duas trocas. Do positivo para o negativo e uma outra do negativo para o positivo, tá? Por que que isso é importante nesse algoritmo aqui? Porque exatamente o Ralph conseguiu demonstrar, né, que o número de mudanças de sinal na primeira coluna é numericamente igual ao número de raízes indesejáveis ou instáveis, tá? Tá certo? Então, o número de mudanças de sinal vai me dizer quantas raízes aquele polinômio tem que são indesejáveis. Se na primeira coluna todo mundo tiver o mesmo sinal, é claro que não vai haver mudança. Então, a gente vai ter zero raízes indesejáveis. Ora, logo o nosso sistema vai ser estável, tá? Então, na primeira coluna, se todo mundo tiver o mesmo sinal, estabilidade. Se tiver uma mudançazinha de sinal, aí é instabilidade, tá certo? Então, para a estabilidade, eu preciso ter todo mundo na primeira coluna com o sinal igual, tá? Bom, como esse primeiro elemento aqui da primeira coluna e o segundo, eles vêm do polinômio, então esses coeficientes aqui é que vão ditar, né, qual é o sinal da estabilidade para todo mundo aqui. Então, se o primeiro coeficiente aqui for positivo, né, então para a estabilidade eu vou ter que ter o segundo, o terceiro, o quarto e todo mundo aqui para baixo também, tá? Tá certo? Vocês entenderam esse ponto? Depois vamos partir para o exercício, tá? Vocês estão acompanhando bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer algum esclarecimento a mais? Por favor. Tranquilo, senhor. Ok, então acho que
Aqui é um exemplo genérico, só para mostrar para vocês, no slide número 8, como é que é o cálculo, como é que é feito o cálculo, e daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo na prática, né? Então, olha aqui como é que... Aqui, na verdade, é um exemplo só para poder montar a tabela aqui, né? As duas primeiras linhas. Então, olha para cá, pessoal. Olha para esse slide número 8 aqui, ó. Eu tenho ordem 5, ordem 4, ordem 3, ordem 2, ordem 1 e ordem 0. Esse problema está completo? Sim, professor. Sim, porque tem todas as ordens, né? Do 5 até o 0 aqui, tem todas as ordens. E se não tiver, o que eu faço? Completo aquelas que não tiverem com 0. Aí eu boto 0 vezes a potência que está faltando, mais 0 vezes a outra que está faltando. Então, as potências que tiverem faltando, né? Dentro, né? A partir, na verdade, é a partir do maior ordem aqui, você completa com coeficiente nulo. Você bota um 0 vezes a potência lá. E aqui embaixo, como é que eu faço? Na coluna da direita, da coluna da esquerda, eu vou colocar todas as potências, né? Da maior até a ordem 0, sem tirar nenhuma. Essa é a quinta, essa é a quarta, terceira, segunda, primeira e ordem 0. Essa coluna aqui, pessoal, de potências, elas definem a quantidade de linhas, ó. Elas que definem as quantidades de linhas, tá? Só. Ali no S3 tem um 0 ali na terceira coluna. Ela é porque podia ser outro valor ou por que tem um 0 e os outros não tem 0? Olha, o 0 ele é colocado para completar a tabela, tá? Quando não tem valor nenhum, a gente coloca 0, tá? Você pode deixar vazio ou pode colocar 0, porque às vezes você precisa de uma referência, né? Para enxergar, né? Se é 0 ou se não tem nada. Aí, por exemplo, se você precisar fazer análise, completar a tabela para a sua direita, então você completa com 0, tá? Ou deixa vazio, tá? Isso aí fica. É como se tivesse também 0. É como se tivesse 0 também no S2, no S1 e S0 ali, né? Também 0 ali. Exatamente. Eu não vou colocar para não ficar. Até para mostrar para vocês a característica triangular que tem ali, né? A tabela tem uma característica triangular, ela vai afunilando até chegar a última linha lá, tá? Aqui nas duas primeiras linhas também, eu poderia colocar um 0 aqui, ó, entendeu? Só para dizer que acabou aqui, né? Não tem mais nada a partir daqui, tá? Mas pode ficar vazio também, não tem problema nenhum. Isso nos livros também o pessoal coloca o vazio ou coloca 0, né? Só para não ficar muito lotado também aí as linhas, tá? Então aqui é um exemplo de como é que a gente preenche, pessoal, a tabela. Olha lá. O primeiro coeficiente vem aqui em cima, o segundo embaixo, terceiro em cima. Depois embaixo, depois em cima, depois embaixo até acabar. Tá certo? Se você olhar bem a posição dos coeficientes da primeira linha, olha lá, eles estão salteados, ó. E o da segunda também, estão salteados aqui, né? Alternados, quero dizer, né? Só que o primeiro começa com primeiro começa com A5 e o segundo começa com A4, tá? Uma curiosidade aqui, pessoal, para vocês é a seguinte, né? Cada linha dessa daqui é um polinômio também, tá? É um polinômio formado pelas potências também alternadas. Então, aqui, olha para cá, ó, A5 vezes 5 à quinta, A3, aí pula 2, né? Aí vai ser A3 vezes S ao cubo, mais A1 vezes S. Então, esse aqui é um polinômio também, tá? Onde a primeira potência que aparece aqui na esquerda é um polinômio também, só que as potências são alternadas. A segunda linha também é um polinômio. Começa com S4, depois S2 e aqui S elevado a 0, tá certo? É um polinômio também com as potências alternadas. Se você passar uma barra aqui, ó, e somar essa linha, somar essa linha, o polinômio dessa linha com o polinômio dessa linha vai dar o P de S, que é o polinômio original aqui. Então, na verdade, o método ele divide esse polinômio aqui em dois outros subpolinômios, né? Onde o primeiro subpolinômio é colocado na primeira linha, os coeficientes,
e o segundo subpolinômio é colocado na segunda linha aqui. Isso é só para vocês terem uma ideia, né, de como é que essa tabela foi construída. Mas a gente não vai precisar entrar muito a fundo nesse conceito, não. Só saber como é que organiza a tabela, como é que inicia a construção da tabela, tá? Muito bem, pessoal. O que está em verde e vermelho aqui, as duas primeiras linhas, é o que a gente extrai do polinômio. Isso é dado, tá? O polinômio é dado, você vai e completa. O que está em azul aqui, ó, é o que precisa ser calculado. Isso que a gente vai calcular, tá? Então, como é que eu completo a tabela? Vou calculando os elementos, linha por linha, depois passo para outra, depois passo para outra, depois até chegar na última, tá? Sempre nesse formato triangular aqui, ó. Tá certo? Como é que é o cálculo, meus amigos? Como é que é o cálculo desses elementos aqui, ó? Então, para essa linha aqui, ó, do B, cujos representantes são B1 e B2, né? Tem uma fórmula que é comum para os dois, tá? Uma fórmula que é comum. Para a linha do C, né, cujos representantes são C1 e C2, também tem uma fórmula que ela é muito comum para os dois. Tem uma parte muito comum e depois diferencia. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Como é que é essa fórmula, pessoal? É assim, ó, para cada um desses coeficientes aqui da tabela, é feito assim, ó, é menos 1 dividido por algum termo aqui embaixo, por alguma coisa, e isso tudo aqui multiplicado por um determinante de segunda ordem. Um determinante, né, é uma matriz 2 por 2, que você calcula o determinante, vai dar um número, né? Esse número você multiplica por isso daqui, tá? Mesma coisa para o B2, mesma coisa para o C1. Então, para todos eles, a estrutura do cálculo é sempre igual. É menos 1 em cima e embaixo entra um coeficiente, tá? O coeficiente que entra aqui embaixo, para todo mundo da linha B, é o mesmo coeficiente. Então, o número que você bota aqui é o mesmo número que você bota aqui. Para a linha do C, é um outro número, mas é o mesmo que você coloca aqui, é o mesmo que você coloca aqui. É o mesmo, mas é diferente da coluna do B, né? Da linha do D, mesma coisa, vai ser um outro número diferente, que eu vou colocar aqui e também colocar aqui. Então, quando você calcula os elementos de uma linha, essa forma, ela tem uma série de semelhanças para todos os elementos, tá? Tá certo? Eu não sei se o próximo slide, deixa eu ver. O próximo slide. Então, como é que eu vou. No próximo slide já vem mais ou menos como é que preenche, pessoal. Então, como é que preenche a tabela aqui? Vamos, as fórmulas, vamos por partes aqui. O elemento que entra aqui embaixo, pessoal, essa alguma coisa que entra aqui embaixo, é exatamente o elemento que está acima do B1 na primeira coluna. Então, primeira coluna, estou calculando a linha B. Quem está em cima do B1 é o A4. Então, o A4 entra em todos os denominadores. Vou para a linha do C aqui, ó. Linha do C. Quem é que está em cima do C1? É o B1. Então, o B1 entra em todos os denominadores aqui. Se eu fosse calcular o E aqui, ó, se fosse calcular o E, quem está em cima do E? É o D1. Então, seria menos 1 sobre D1, determinante de segunda ordem, tá? Então, essa alguma coisa que entra no denominador sempre é alguém que está na primeira coluna, tá certo? Na primeira coluna, e você olha aqui pelo primeiro elemento, ó, quem que está em cima do B1? É o A4. Quem que está em cima do C1? É o B1. Quem que está em cima do E1? É o D1. Tá certo? Aqui tem um determinante de segunda ordem, então tem que montar uma matriz de duas colunas e duas linhas, tá? Quem é a primeira coluna desse B1 aqui? É quem está em cima dele. Quem está em cima do B1? Essa aqui, ó. A5 e A4. Segunda professor, ordem. Professor, Oi? o B2 tem que ser Sim. menos 1 sobre A2? Sobre A4. A4? O elemento que entra aqui embaixo é sempre o da primeira coluna. E no B2? Sempre o da primeira coluna aqui. Exatamente. Essa fórmula que você define para o B1 serve para todo mundo. Ah, tá. A diferença vai estar na segunda coluna só. Então, é menos 1 sobre alguma coisa. Primeira coluna é igual para todo mundo da linha. Então, eu sempre começo pelo primeiro elemento aqui. Quem está em cima dele é A4.
quem é a coluna em cima dele? A5 e A4. C1, quem é que está em cima dele? B1. E quem é a coluna que está em cima dele? É A4 e B1. Então, olha lá, A4 e B1, A4 e B1. E no denominador, B1. Então, eu faço isso para todos eles. Agora, a conta vai ficar diferente porque a segunda coluna de cada um, aí sim a segunda coluna é diferente, tá? Como é que eu faço para achar a segunda coluna de cada um? Vou para o elemento aqui, ó, e vou pegar a segunda coluna na diagonal, ó, olhando sempre para cima, ó, na diagonal aqui, olhando para cima, é a 3 e a 4. Então, vou completar aqui com a 3 e a 4. E para o B2? Na diagonal, a1 e a2. Vou botar a1 e a2 aqui. Para o C1 aqui, ó, quem está na diagonal? Ó, é A2 e B2. Vou colocar A2 e B2. E o C2 na diagonal, quem é, hein? É a 0 e 0. Isso vai aparecer no próximo slide aí, olha lá. Confere aí. B1, quem é a segunda coluna? A3 e A2. Ó, A3 e A2. B2, quem é a segunda coluna? A1 e A0. A1 e A0. C1, quem é a segunda coluna do C1? A2 na diagonal, A2 e B2, A2 e B2. E o C2 aqui é A0 e 0, A0 e 0. Então, veja que esse determinante aqui não vai dar igual a esse. Logo, né, eu vou ter um valor para C1 e um outro valor para C2, né? Tá vendo? Esse determinante aqui não é igual ao do B2. Logo, eu vou ter um número aqui para o B1 e um outro número para o B2, tá? Calculo linha por linha, elemento por elemento, até chegar ao último. Fiz isso, olho para a primeira coluna aqui, ó, e verifico se tem mudança de sinal. Se não tiver, beleza, o nosso sistema vai ser estável. Se tiver, então, infelizmente, ele vai ser instável e o número de mudanças vai ser numericamente igual ao número de raízes indesejáveis. Vamos para o cálculo? Então, vamos para o cálculo, pessoal. Olha esse polinômio aí, ó. 2s ao cubo mais 10s ao quadrado mais s mais 1. Está completo? Sim, só. Sim, né? Aqui é S ao cubo, S2, S1 e S0. Então, na coluna da esquerda, olha, S3, S2, S1, S0, né? Nas duas primeiras linhas, vou completar com os coeficientes, sempre começando com o cara aqui de cima, ó, e vou em zigue-zague. O 2, olha lá, 2, 10, 1 e 1, tá, pessoal? 2, 10, 1 e 1. Então, 2, 10. Depois subo, 1 e 1. Aqui vou colocar esses dois zeros aqui para não ficar vazio, porque eu vou precisar para calcular o B2, né? Já sabe que o B2 é na diagonal, aqui também tem uma coisa. Então, eu coloquei zero aqui para facilitar a visualização, tá? Então, quem é que vai precisar ser calculado aqui? B1, B2 e C1. Por que eu sei? Por que eu não preciso? Por que eu não coloco um B3 aqui? Não coloco um B3 porque já tem 0 e 0 aqui, ó. E provavelmente aqui vai ter mais 2 zeros. Então, não preciso colocar um B3 aqui porque eu já sei que ele vai ser 0. Por que eu não coloco um C2 aqui? Não vou colocar um C2 aqui porque já não tem nada aqui, já vai dar 0. Aí, para completar, eu colocaria um outro. Então, já tem 0 aqui, eu colocaria um outro 0 aqui. Então, se eu colocar um C2, já vai dar 0 e 0. Então, por isso que eu não coloquei, tá? Mas, se você quiser colocar, você pode, porque depois você vai chegar à conclusão que não precisaria, né? Então, com o tempo, fazendo exercício, você vai ver quais são os coeficientes que precisa, qual que não precisa. Se você tiver na dúvida, preenche tudo e depois você vai anotar que eles vão dar 0, tá? Se tiver na dúvida. Nesse exercício aqui do exemplo 1, do slide 11, né, a gente tem 3 coeficientes a determinar, o B1, B2 e o C1. Depois que eu acabar de calcular esses 3, eu vou fazer a análise. Então, no próximo slide, olha lá o que vai acontecer, ó. B1 é menos 1 sobre alguma coisa determinante de segunda ordem. Quem é essa alguma coisa que entra aqui embaixo? É quem está em cima do B1, é o 10. Então, entra 10 aqui e 10 aqui. Primeira coluna, quem é a primeira coluna? É a coluna que está em cima do B1. É 2 e 10, 2 e 10, 2 e 10. Isso vai ser igualzinho para todo mundo da linha. Então, que linha? A linha do B. B1 e B2 vão ter a mesma fórmula, ó. E só vai diferenciar, né? Vai ser diferente a segunda coluna que eu vou olhar na diagonal de cada um, né?
Então, olhando aqui na diagonal do B1, quem vem? 1 e 1. Então, aqui vai ser 1 e 1. E na diagonal do B2, ó, 0 e 0. Então, vai ser 0 e 0 aqui. Já viu, né, que quando tem coluna igual a 0, isso aqui vai dar 0, né? Mas vamos completar daqui a pouquinho aqui, tá? Então, quem é a segunda coluna do B1 é 1 e 1. Tá? Vamos ver se vai aparecer aí. Olha lá. 1 e 1, ó. E aqui 0 e 0. Determinante aqui, como é que calcula, pessoal? 2 vezes 1, 2, menos 10 vezes 1, né? 2 menos 10, tá aqui. Aqui é 2 vezes 0, menos 0 vezes 10, é 0, tá? Então, quanto que dá essa conta aqui, pessoal? 2 menos 10 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1 décimo vai dar 8 décimos. 8 décimos é o valor do B1, tá? E como é que eu calculo C1? Aqui na linha do C vai ser menos 1 sobre o que está imediatamente acima dele. Então, é menos 1 sobre B1 aqui. Primeira coluna, 10 e B1. Segunda coluna, olha lá, na diagonal, 1B2, né? 10 B1 e 1 B2, tá? Quanto que é o B2, hein? B2 é 0. Vou botar 0 aqui. Quanto que é o B1? 8 décimos. Coloquei 8 décimos aqui. Então, é menos 1 sobre 8 décimos. 10, 8 décimos, 1 e 0. Aqui eu vou ter 10 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 8 décimos é menos 8 décimos, né? Menos 8 décimos vezes menos 1 dá 8 décimos positivo. 8 décimos sobre 8 décimos dá 1. Então, já calculei C1, já calculei o B1, já calculei o B2. Eu vou voltar aqui e substituir. Professor, Olha lá. Posso pedir para você explicar de novo um negócio? Sim? A coluna mais extrema, no caso do B1 e B2, eu não peguei. Podia explicar de novo, por favor? Qual coluna? A coluna da direita, no caso 2 sobre 10, 1, 1 e 2, 10 e 0, 0. Então, vamos lá. Aqui a fórmula é a seguinte, a fórmula é, olha lá, quem que entra aqui embaixo? É sempre o elemento que está em cima do B1. Então, é menos 1 sobre 10. Essa alguma coisa que entra aqui embaixo é quem está imediatamente acima do B1. Primeira coluna é 2 e 10, é o que está em cima do B1. É sempre de 2 em 2, tá, pessoal? Porque o determinante é sempre de segunda ordem. Então, é 2 e 10 aqui e 2 e 10 aqui. Essa parte que eu escrevi aqui, ela é igual para todos os elementos da linha. Se tivesse um B3, um B4, um B5, todo mundo teria essa fórmula inicial aqui igual, tá? O que vai diferenciar é a segunda coluna. A segunda coluna de cada um depende da posição de onde ele está. Para esse elemento aqui, a segunda coluna está na diagonal, ó, em cima, 1 e 1. Vou botar 1 e 1 aqui. E o B2 está nessa posição aqui, na diagonal dele, 0 e 0. Ó. Na diagonal aqui, olhando para cima, 0 e 0. Então, vai ficar 0 e 0, e aqui 1 e 1. Olha, uma matriz que tem uma coluna toda nula, né, o determinante vai dar 0. Então, é isso que aparece aí no próximo slide. Eu coloquei 1 e 1, coloquei 0 e 0. Então, aqui resolvendo dá 0, né? Isso aqui resolvendo vai dar 8 décimos. O resultado final aqui, ó, 8 décimos, tá bom? É isso que você estava perguntando? No caso, era a coluna que você tinha deixado em branco na outra. Aí, no caso, o mesmo raciocínio se aplica ao C1, né? Exatamente, isso mesmo. Pego o de cima e pego a coluna de cima. E depois a segunda coluna na diagonal, né? Então, quem está acima do C1, né? O B1, quanto que é o B1? É 8 décimos. Então, é menos 1 sobre 8 décimos. E a primeira coluna, quem é? 10 sobre 10 e B1. 10 e 8 décimos. E a segunda coluna na diagonal? 1 e B2. 1 e o B2 que é 0. Entendeu? Certo. Já já calculei a B1, B2 e o C1 e já completei a tabela. Agora eu vou fazer a análise. Então, olha lá, completei a tabela, botei os elementos que estavam faltando, ó, 8 décimos, que é o B1, 0, que é o B2 e 1, que é o C1. Então, agora eu vou olhar para a primeira coluna aqui, ó, e verificar quantas mudanças de sinal ela tem. Quantas mudanças de sinal ela tem aqui, pessoal? Nenhuma, né? Porque todo mundo é positivo, ó. Se todo mundo é positivo, eu tenho 0
mudanças de sinal, que é numericamente igual a 0 raízes instáveis ou indesejáveis, né? Logo, o meu polinômio é estável, ele só tem raízes estáveis, tá? É assim que eu faço a análise, entenderam? Entenderam esse raciocínio, pessoal? O método, ele é uma receita, tá? É um algoritmo, é como se fosse um algoritmo. Tem que ir fazendo esses exercícios, vocês têm que ir fazendo com o manual do lado, né? O que faço primeiro, o que faço depois, né? Com o tempo, vocês vão pegando a mecânica da coisa, mas no início tem que ir fazendo com as fórmulas do lado e com o algoritmo do lado lá, olhando e fazendo, tá? Bom, uma coisa, né, interessante é o seguinte, tá? Vocês notaram que essas fórmulas que a gente usa, né, para calcular, sempre no denominador aqui, ó, -1 sobre alguma coisa, essa alguma coisa que entra aqui sempre é alguém da primeira coluna, tá? Ó, 10, tá vendo? 8 décimos, então sempre elementos da primeira coluna. Isso, pessoal, sempre vai acontecer isso. O denominador sempre é um elemento da primeira coluna. Então, logo, pessoal, para não haver inconsistência matemática ou impossibilidade matemática, eu não posso ter ninguém nulo na primeira coluna, correto? Por dois motivos. Primeiro, que eu não vou conseguir calcular os elementos dali para baixo, porque eu não posso fazer divisão por zero, né? E o segundo motivo, talvez e mais importante, é porque o zero ele não tem sinal, né? Então, quando eu for analisar mudanças de sinal na primeira coluna, se tiver zero, como é que eu faço? Entendeu? Então, na primeira coluna, não pode haver elementos nulos, tá? Primeiro, porque eu não tenho como fazer, como continuar o método ali para baixo, né? E segundo, é porque eu não tenho como analisar, tá? Então, esse é um dos casos, né? É um dos casos que eu vou dizer assim para você que é a exceção, né? Então, são dois tipos de exceção. Uma delas é essa daí, quando eu tenho um elemento nulo na primeira coluna e o restante da linha tem pelo menos um que não é zero, tá? O outro caso, a outra exceção é exatamente quando a gente tem uma linha toda nula. O primeiro, o segundo, o terceiro, todos eles da linha são nulos, né? Então, são casos diferentes, tá, pessoal? São dois casos diferentes. O primeiro caso é quando o primeiro elemento da primeira coluna ele é nulo e os demais da linha tem pelo menos um que não é, né? E o outro caso diferente é quando todos são nulos, né? Para cada um desses casos tem uma forma de resolver diferente, tá? Hoje aqui eu vou explicar só esse daqui e vou deixar o outro para a próxima aula para não ficar para não ficar muita matéria, né? E muita confusão, né? Aí na aula que vem a gente vê o terceiro e último caso. Vamos ver esse caso aqui, que ele até nem é assim muito difícil de resolver. Então, o que vai ser feito, pessoal, aqui nesse caso, onde surge um elemento nulo na primeira coluna, né? Como é que eu faço para sair dessa impossibilidade matemática, né, de dividir por zero? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir esse meu zero por uma variável de análise, tá? O que é uma variável de análise? É uma variável que não tem um valor, né, um valor fixo, ela é uma variável, né? Mas que, por definição, ela vai ser positiva, né? Essa variável tem duas características. Ela tem que ser positiva e tem que ser muito, 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 muito pequena. Ela tem que ser infinitesimalmente pequena, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu não posso substituir esse zero por um outro número, porque eu vou estar alterando o resultado. Mas se eu substituir esse zero por uma coisa positiva, né? Infinitesimalmente pequena, ou seja, perto de zero,
eu vou estar ali perto da solução original. E por que eu preciso substituir por uma variável positiva? Porque um elemento positivo na primeira coluna, ele não vai atrapalhar a estabilidade, tá? Por quê? Porque se o meu sistema, que eu ainda não sei, né? Eu não sei a característica do meu sistema. Se ele for estável, e eu colocar uma grandeza ali negativa, eu vou alterar o resultado, tá? Ao passo que se eu colocar uma grandeza positiva, ele já era estável, ele vai continuar estável. Se ele for naturalmente instável, o termo que eu colocar positivo também não vai alterar. Porque ele vai ser, se ele é instável, ele vai continuar instável, tá? Por quê? Porque eu não vou aplicar nenhuma mudança de sinal ali, tá? Então, como é que é a jogada? Eu substituo esse zero por uma variável de análise, que a literatura até chama de variável boba, né? Variável tola, né? Em inglês é dummy, né? Com dois M's, né? Dummy variable, que é variável tola, né? É uma variável de análise, tá? Ela tem que ser positiva e tem que ser infinitesimalmente pequena, né? Na verdade, né? O que vai acontecer? Eu vou substituir essa aqui por uma variável, vou continuar o cálculo, tá certo? Vou continuar o cálculo, porque na verdade eu vou tirar o zero daqui e vou colocar uma coisa muito pequena, então a divisão aqui passa a ter solução, né? Então, faço isso, continuo o cálculo. Em cada um dessas constantes, B2, C1, vai aparecer essa variável lá, multiplicada por alguém, somada com alguém. E lá no final, na hora de fazer a análise, eu vou fazer um limite onde essa variável de análise vai tender para zero. E aí o sinal vai aparecer, tá certo? Por quê? Porque quantidades muito pequenas, pessoal, quando somadas com outras quantidades finitas, elas perdem, né? Vai valer o sinal de quem é maior, né? E essa variável vai ser colocada aqui só para ajudar na conta. Vamos ver daqui a pouco a gente vai ver um exemplo onde vai ficar bem mais claro do que eu estou explicando aqui, né? Aqui é o algoritmo, tá, pessoal? Vou substituir o zero por uma variável de análise positiva, tá vendo aqui? Estão olhando aí no slide 16? Uma variável positiva mais uma coisa bem pequena, suficientemente pequena, tá? Que eu vou fazer depois ela tender para zero, né? Bom, aí, como eu tirei o zero daqui, coloquei uma quantidade, né, que não é zero, eu continuo a conta. Continuo a conta, vai aparecer um monte desse epsilon aqui em vários lugares, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, na primeira coluna eu vou verificar os sinais como é o método tradicional. E vou realizar a análise fazendo um epsilon tender para zero. Eu vou fazer um limite, né? Por que fazer ele para zero, pessoal? Porque o zero é o valor que está aqui original, né? Mas veja, eu não preciso fazer ele ser igual a zero. Eu posso fazer ele ser pequenininho e próximo de zero. Porque aí, os sinais que vão aparecer lá, todo mundo que tiver associado ao epsilon vai ficar muito pequeno. E aí você olha para os outros e vê qual é o sinal que domina, para saber se é positivo ou negativo, tá? E aí eu faço análise, como a gente acabou de ver no método tradicional. Vamos ver um exemplo para ficar mais, né? E aqui já tem o terceiro caso, né? Eu vou pular aqui. Esse aqui é o exemplo que eu tô querendo tratar com vocês. Ó, olha esse polinômio aqui, pessoal. Essa é a quarta, mais 2 vezes S ao cubo, mais 2 vezes S ao quadrado, mais 4S, mais 1. Ó, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. O polinômio está completo. Não preciso completar com zero em lugar nenhum, tá? Então, na vertical aqui, faço a coluna com as potências. Essa é a quarta, essa é a terceira, essa é a segunda, essa é a primeira, essa é elevada a zero. Nas duas primeiras linhas, completo com os coeficientes do polinômio. Ó, olha aqui os coeficientes. 1, 2, 2, 4 e 1. 1, 2, 2, 4 e 1. Olha como é que eu faço. 1 primeiro, 2, subo, 2, 4, depois subo de novo 1. Aí ficou faltando um aqui, coloquei 0. Só para não ficar vazio aqui, tá? Coloquei mais um 0 aqui para não ficar vazio, tá? Então, agora eu vou calcular B1, B2, C1, C2, se for o caso, e D1 aqui embaixo, tá? Vamos calcular o B1. O B1 é menos 1 sobre alguma coisa, determinante de segunda ordem. Olha lá, menos 1, que alguma coisa é essa que entra aqui embaixo do B1. É o que está em cima dele, é o 2.
E a primeira coluna é 1 e 2. Então, é menos 1 sobre 2, 1 e 2. Menos 1 sobre 2, 1 e 2. E a segunda coluna do B1 é na diagonal, ó, diagonal lá em cima, 2 e 4, 2 e 4. E a segunda coluna do B2 na diagonal, olha lá, diagonal aqui é 1 e 0, 1 e 0. 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 2, que é 4. 4 menos 4 dá 0. Então, B1, ó, B1 já deu 0. E o B2, hein? 1 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 2, que é menos 2. Menos 2 vezes menos 1 é 2, 2 sobre 2 é 1. Então, eu tenho um B2 igual a 1 e o B1 igual a 0. Opa, aqui apareceu um elemento nulo na primeira coluna, tendo, olha, um elemento aqui que é diferente de 0. Não é o terceiro caso. O terceiro caso é quando todo mundo aqui é 0. Esse aqui é o segundo caso. Por quê? Porque esse é 0, esse é 1, esse é 0. Então, tem um elemento aqui, ó, que é diferente de 0. Então, caí exatamente nesse segundo caso, né, que a gente está estudando aqui. O que eu vou fazer, né? O que a gente viu lá no algoritmo. Olha lá o que eu vou fazer. Vou substituir esse 0 por um epsilon e vou continuar a conta, tá? Então, aqui eu vou ter um epsilon, tá certo? Então, agora eu posso calcular o C1, né? Qual é a fórmula do C1 e do C2, né? É menos 1 sobre alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? Quem está acima do C1 é o epsilon. Primeira coluna, 2 e epsilon. Então, é menos 1 sobre epsilon, 2 e epsilon. E o C2, pessoal? O C2 também seria a mesma fórmula, mas eu estou vendo aqui na coluna diagonal aqui, ó, é 0 e 0. Então, nem coloquei, já coloquei C2 igual a 0 aqui. Quem é a segunda coluna do C1? Segunda coluna do C1 na diagonal, 4 e 1. Então, qual é o determinante ali? 2 epsilon, 4 e 1. Ou 2, 4, epsilon 1. Determinante, 2 vezes 1 é 2, menos 4 vezes epsilon. 2 menos 4 epsilon. Deixo dessa forma do jeito que está aqui, tá, pessoal? Não simplifica, deixa do jeito que está, tá? 2 menos 4 epsilon vezes menos 1 é só trocar o sinal desses caras aqui. Dá 4 epsilon menos 2 sobre epsilon. Não simplifica, deixa do jeito que está. Tá aqui, ó. E no final a gente vai analisar, olha lá. Qual o valor do C1? 4 epsilon menos 2 sobre epsilon. Deixo quietinho aqui. E vou para os demais, ó. D1. Quem é a fórmula do D1? Menos 1 sobre o C1. E a primeira coluna, epsilon, C1 é a segunda coluna, 1 e C2. Epsilon, C1 e 1 e C2, que C2 é 0. Tá? Quem é o C1, pessoal? C1 é essa quantidade aqui, ó. Vou pegar isso aqui tudo e colocar no denominador. E vou pegar isso aqui tudo e colocar aqui nesse cara aqui, ó. Não coloquei aqui para não ficar embolado. Mas preste atenção aqui, por que não é conveniente ficar simplificando? Por esse motivo aqui, ó. Determinante, epsilon vezes 0 é 0, menos 1 vezes C1 é menos C1. Menos C1 vezes menos 1 dá C1. C1 sobre C1 é 1. Então, veja, não precisei simplificar ninguém aqui, colocar muita coisa e deu 1 aqui. Calculei o C1, calculei o C2, calculei o D1. Né? Vou para a tabela. Completo todo mundo aqui, ó. Vou colocar tudo que eu tenho de informação na primeira coluna. 1, 2, epsilon. Quem é o C1? 4 epsilon menos 2 sobre epsilon. E quem é o D1? É 1. Então, agora, pessoal, para eu analisar o sinal, eu tenho que fazer o epsilon ser cada vez pequeno, de preferência perto do zero, né? Olha para cá, pessoal. Por definição, o epsilon não é positivo? Ele é pequenininho, mas ele é positivo. Então, ó, positivo, positivo, positivo. Tá ok? Aqui, preste atenção. No denominador, o epsilon é positivo. Então, ele não muda o sinal da fração. Epsilon positivo no denominador não muda o sinal da fração. Vamos ver em cima como é que dá o numerador? Olha, se epsilon é muito pequeno, muito pequeno, próximo de zero, quem é que ganha aqui no numerador? Esse termo ou esse termo aqui? É o menos 2, correto?
Então, qual vai ser o sinal da fração? Vai ser negativo. Por que negativo, né? Porque menos 2 mais uma coisa muito pequenininha vai dominar o sinal do menos 2, tá? Então, 4ε menos 2 sobre ε é um número negativo. Então, tem positivo, 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 negativo e positivo. Quantas mudanças tem aqui, pessoal? Quantas mudanças de sinal? Duas, né? Uma daqui para cá e uma daqui para cá. Isso significa o quê? Que eu tenho duas raízes indesejáveis ou duas raízes instáveis, tá? Então, esse polinômio meu aqui, ó, esse PS aqui, P de S, ele é instável, né? Por quê? Ele tem 4 raízes, mas eu descobri aqui que tem duas que são instáveis. Posso, para ser instável só basta uma, né? E ali tem duas. Então, esse sistema aqui é instável, tá, pessoal? Perceberam como é que é essa metodologia? Então, eu só preciso substituir aqui por um epsilon, continuo todo o cálculo e lá no final eu faço ele tender a zero, exatamente para poder revelar qual é o sinal que está ganhando lá na soma ou na subtração. Que vai dar o sinal do elemento, né? Então, o sinal desse elemento aqui foi dado pelo menos 2. Por quê? Porque ele domina aqui em cima, né? Porque esse termo aqui, ó, à medida que o epsilon se aproxima de zero, esse termo aqui vai ficar muito pequenininho, né? Então, uma coisa positiva, muito pequenininha. O pessoal tá dando Sim. interferência na tua voz. Bom, qual é a parte que preciso repetir? Nos últimos 10 segundos só. Tá bom. O que eu disse foi o seguinte: eu substituo o zero pelo epsilon. Aqui você pode botar a variável que você quiser, tá? A variável que você quiser aqui. Continuo os cálculos e no final eu substituo, eu faço o epsilon tender para zero, ficar cada vez menor. Para quê? Para revelar o sinal do elemento, né? Da primeira coluna. Eu preciso sempre da primeira coluna aqui. Tá certo? É isso que eu falei. Vocês entenderam esses exemplos? Aí no slide seguinte, aí no 21, aparece a conclusão, né? Duas mudanças, duas raízes instáveis. Entenderam, meus amigos? Sim ou não? Positivo só. Tá. Sim. Tem o terceiro caso aí, a exceção, também está nesses slides aqui. Eu não vou explicar hoje para não haver ficar muito confuso, etc. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vou passar a lista de exercícios para vocês sobre esses dois primeiros casos, para vocês durante a semana que vem, exercitarem, né? E aí, na semana que vem, eu falo desse terceiro e último caso e já começo a parte de controladores, né? Tá certo? E aí, na semana que vem, eu passo uma outra lista de fixação para você ir treinando direitinho esses conceitos aí, tá? Eu ia falar hoje, mas acho que vai ficar muita coisa aí, embora a aula fique gravada, né? Eu acho que é muita coisa aí para o pessoal estudar, né? Mas a gente está com tempo, né? A gente fala isso na aula que vem, dá para falar com calma, né? Dá para fazer os exemplos, né? Apontar alguma coisa, né? Deixa eu só falar uma coisinha com vocês aqui rapidinho. Se eu for simular isso daqui no software, né? No Octave, deixa eu ver aqui se eu consigo rodar ele aqui. Então, aqui, se eu quisesse fazer com o auxílio do Octave, né, ou do MATLAB, vou mostrar para vocês quais seriam os comandos que vocês precisariam usar. Na verdade, né, bom vocês usarem o programa para testar, para saber se estão fazendo os exercícios
certos, né? Então, usar o software para auxiliar vocês, né, a ver se a resposta está correta. Então, aqui, ó, primeiro, para você entrar com um polinômio, né, você precisa entrar com os coeficientes dele, da maior ordem para menor, né? Então, deixa eu só me lembrar aqui do exemplo. Esse último exemplo agora foi esse aqui, né? Ó. 1, 2, 2, 4, 1. 1, 2, 2, 4, 1. Então, vou escrever aqui em forma de vetor. 1, 2. Esperar um pouco aí. 2, 2, 4 e 1. Eu acho que é isso. Então, para o simulador, para o software, o A, para mim, é o polinômio. Ó. 1, 2, 2, 4, 1. Para calcular as raízes, eu escrevo esse comando aqui, ó, roots, e coloco lá o polinômio. O que apareceu aqui, ó, uma raiz é menos 1,9070, a outra é menos 0,2797, e tem um par complexo conjugado aqui, que é 0,0933 mais 1,36J, né, o I, e a outra 0,093 menos 1,3660J. Tá vendo? Quais dessas... Olha lá, tem 4 raízes, né? 2 negativas aqui, parte real negativa, e 2 com parte real positiva. Foi o que o exercício previu, né? Aqui. 2 raízes instáveis, né? Ou seja, 2 raízes com parte real positiva. Tá aqui, ó. Essa aqui e essa daqui. Essas são as instáveis. Essas aí é que vão dar uma resposta, nesse caso aqui, né? Vai ser oscilatório, por causa da parte imaginária, vai ser oscilatório com uma amplitude cada vez maior, até explodir lá infinito, né? Tá certo? Então, vocês podem usar esses comandos aqui, o roots, né? Para calcular as raízes e verificar. Aí você vê aqui quantas são instáveis, há 2. Aí vai lá ver se você fez o exercício certinho, né? Então, vocês podem usar isso aqui para fazer a correção dos exercícios, tá? Com relação às avaliações, tá, da P1, pessoal, eu já corrigi uma boa parte das provas, né? Mas ainda faltam algumas que eu não terminei, tá? Então, assim, grande parte dos alunos aí tirando notas bem altas, né? Mas ainda falta um tempinho para eu acabar de corrigir, que são 30 e poucas provas, né? Mas já corrigi a maioria, né? São várias notas boas aí, muitas notas boas mesmo, tá? Mas ainda faltam algumas para corrigir, umas 12 para corrigir ainda, né? Aí, assim que eu terminar essas 12, eu já publico aqui no Teams uma tabela com nome e nota, né? Nome e nota da P1, né? E também vou disponibilizar numa pasta específica, vou disponibilizar as avaliações corrigidas, tá? Aí quem quiser baixar a sua, não tem problema, né? Vou disponibilizar o gabarito e vou disponibilizar as provas corrigidas, tá? Para vocês também olharem, né? E ver se tem alguma coisa que você queira discutir, alguma coisa assim, né? Tá certo? E aí a gente deixa a revisão para a próxima aula. Na próxima aula a gente faz a revisão da P1. Já vou colocar o gabarito depois, vou colocar as avaliações. Aí quem tiver alguma dúvida na correção, na aula que vem a gente separa meia hora para fazer a revisão, tá? Aí é só me falar direitinho, quem quiser revisar, quem não quiser, aí a nota fica como tá, né? E vai ter uma tabela também, que é a tabela de notas, que eu sempre atualizo, né? P1, P2, quando a gente faz a P1, corrijo, né? A P2 também, quando eu corrijo, eu atualizo, coloco lá as notas e as médias parciais, né? E já indico lá quem é que vai precisar fazer P3 ou né, ou depois do exame final, alguma coisa do tipo aí, já coloco lá, para a pessoa poder ficar antenada aí, tá certo? Vou colocar também a nota dos trabalhos, né? Desse exercício que eu passei para vocês, né? O meio ponto. Coloco tudo na tabela, né? Faço aquela planilha eletrônica, né? Para calcular as médias. E à medida que a gente vai fazendo as